Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 3 de junho. A gente sabe muito bem que a janela pós-Copa do Mundo de Clubes deve levar alguns jogadores do Glorioso. Caso do Igor Jesus, do Jair, do Cuiabano, baixas importantes, e isso sem falar na possibilidade também da saída do Gregory, caso o Al Rayyan pague a multa estabelecida em contrato para esse meio do ano. Mas o técnico Renato Paiva não tem tempo para ficar se lamentando, inclusive mostrou muita tranquilidade sobre o tema. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, de saída eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Isso é muito importante na distribuição do conteúdo. Dessa forma, mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão e a gente consegue, portanto, conversar com mais torcedores. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. Essa participação é sempre muito importante para a gente poder alcançar os 60 mil inscritos. E, claro, para você ficar sempre muito bem atualizado de tudo que envolve o Glorioso. Sempre destacando que, como hoje é terça-feira, são 4 conteúdos ao longo do dia. Muita informação, muito Botafogo para vocês. Beleza? Dito isso, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui de saída são as aspas do técnico Renato Paiva sobre as prováveis saídas dos nossos atletas. Claro, já falei aqui, Igor Jesus, Cuiabano, Jair, também tem a chance do Gregory, enfim. Vamos trazer aqui a declaração do técnico, porque eu achei bem interessante e vale muito a pena todo torcedor ficar por dentro do que pensa o nosso técnico a respeito desse assunto. Abre aspas. Olha, meu querido, eu gostaria de te responder porque, de fato, não sei quem vai sair, porque não há nada confirmado. E também não sei quem vai entrar. Fala-se de nomes, é um fato. Eu olho para esse tema da seguinte forma, como eu já disse essa semana. Há para aí 3, 4 treinadores no mundo que se podem orgulhar de não ter que vender e de dizer não a propostas de 100 milhões de dólares. O resto da realidade, todos os treinadores do mundo têm que estar preparados para perder jogadores, ponto. Se há jogadores que vão sair, significa que nós fizemos um bom trabalho aqui com eles, que desenvolvemos potencial, que é uma coisa que eu fiz sempre por onde passei. Desenvolver potencial, pôr os jogadores a jogar cada vez melhor e a equipe igualmente. É uma das funções do treinador desenvolver talento para depois gerar rendimento desportivo e financeiro. E se eles saírem, muitas das vezes ficarei feliz por eles. Porque muitas das vezes, normalmente o torcedor carrega o ódio todo em cima de quem vende, dizendo, não pode vender, não tem que vender. Mas esquecem-se da vontade do jogador, que dá passos, se calhar, para uma Europa, se calhar, dá passos para melhor financeiramente. E isso não há como segurar, porque eu prefiro não ter o jogador aqui contrariado. Isso eu não quero. O jogador contrariado eu não quero. Então, se aparecerem as propostas, se forem boas para o jogador, para o clube, se decidirem sair, paciência. O segredo disso é saber substituir. E nesse aspecto, o scout do Botafogo, como eu digo, é a prova de bala. Dá-me o seu histórico. Não é infalível, como não há nenhum, mas o seu histórico é de muitas boas contratações, muito boas reposições. Sai o A, tem que entrar um a mais, se for possível. Melhorar o A que saiu. Esse é o que é o nosso desafio. E depois, quando eles chegarem, o tempo e o trabalho suficiente sejam de qualidade para que eles rapidamente tenham entrosamento enquanto equipe e possam voltar a pôr o Botafogo a performar e a lutar pelas competições. O treinador, inclusive, foi questionado sobre a utilização de jogadores da nossa base e disse o seguinte: o Yarlen, o Lobato, o Kaique e mais um ou dois trabalharam conosco. Depois foram fazer a competição. Eu não os quero aqui a treinar e depois a não competir. Eles precisam competir também. Mas, obviamente, estamos em sintonia. Há um diretor de futebol de base. Nós temos falado um com o outro. E o projeto é exatamente pegar agora 1, 2, 3 meninos e pô-los a treinar com regularidade. Porque, de fato, o Botafogo tem também que olhar para essa vertente, que é aproveitar o que tem em casa. E eu sempre fui habituado a isso. Olhar primeiro para casa. Se não houver, vou buscar fora. Portanto, vamos olhar para eles também. Esse tipo de declaração pode às vezes soar protocolar? Sim. Mas a maneira como você aborda o tema é extremamente importante. E a gente entender também o perfil do Renato Paiva enquanto treinador.
Ele passou muito tempo trabalhando com desenvolvimento de jovens atletas. Quando foi campeão no Independente Del Valle, ele conseguiu, ele ajudou a equipe não só a ser campeã, mas também a fazer negociações muito importantes para o Independente Del Valle. E não é segredo para ninguém que a SAF Botafogo tem sim como alvo, como objetivo, também o retorno financeiro. É ilusão a gente acreditar que os nossos atletas, aqueles pelos quais a gente alimenta maior carinho, que eles vão ficar aqui no Botafogo ad eterno. Não vão. O Igor Jesus em algum momento sairia. A gente gostaria de adiar isso o máximo possível. De repente para dezembro. A mesma coisa para o Cuiabano. O Jair é uma história diferente, porque ele recém chegou, tá indo bem, fez alguns jogos abaixo, mas tem muito potencial. Mas a gente já sabia que a história do Jair no Botafogo seria breve. A gente já sabia. No máximo, no fim do ano, ele de repente estaria sendo negociado. Então, quando a gente vê o Renato Paiva dando uma declaração nesse sentido, olha, se sair... beleza, a gente fez um bom trabalho, a gente ajudou a potenciar o jogador, a desenvolver o talento do atleta, o mercado observou, chamou a atenção, foi lá e fez a compra. Gerou o retorno financeiro para a instituição. Mas na saída, a gente tem que fazer a reposição e, de preferência, melhorar aquilo que saiu. Se sai o Igor, a gente tem que buscar um jogador que agregue ainda mais do que o Igor. Não é fácil. Falar é muito mais tranquilo do que fazer. Mas o objetivo tem que ser esse. A cada possibilidade de janela, a cada negociação, a cada saída, que quando a gente contratar, a gente contrate aumentando o nível, ou no mínimo mantendo. No mínimo mantendo. Saiu o Igor, então chega um outro jogador que possa fazer aquela função com a mesma qualidade que o nosso camisa 99 vem fazendo. O Renato Paiva, ele não tem que ficar reclamando publicamente, caso perca jogador, ele sabe que ele vai perder jogador. Mesmo quando ele fala, não sei, não foi confirmado, todo mundo já sabe que está muito bem encaminhado. O próprio Textor conversou com o Marinakis, que é o bilionário lá, dono do Olympiacos, do Rio Ave e também do Nottingham Forest. Então os dois tocaram essa questão. Os dois tocaram, a gente sabe que vai sair. Mas ele não tem que ficar reclamando. O papel do Renato Paiva, quando ele dá uma declaração sobre o mercado de transferências, é exatamente esse que ele fez. Não dá para ficar se lamentando, não dá para ficar de lamúria. Tem que trabalhar com o que tem. Vamos agora ao mercado, vamos buscar reforços. O Botafogo já está acertado com o Caio Pantaleão. O próprio Brito confirmou um portal russo. Também vale destacar a contratação do Álvaro Montoro. O Flamengo tentou atravessar, mas o staff do jogador e o próprio atleta agradeceram. Estão firmados com o Botafogo. A gente, claro, tem que acertar ali, né? Assinar e anunciar, tudo bonitinho. Mas, gradativamente, a gente vai ver o Botafogo buscando fazer a reposição. E é importante que faça essa reposição. A gente já vem falando aqui no canal, já faz alguns dias, de repente mais de semana já. Nessa janela, ou especialmente na de julho, quando chegar no dia 10 de julho, o Botafogo já tem que ter os jogadores prontos para jogar na retomada do Campeonato Brasileiro. Para a Copa do Mundo de Clubes, eu duvido muito que o Botafogo vai fazer mais 2, 3 contratações. Mas pensando nas saídas pós-mundial, no dia 10 de julho, os atletas já têm que estar disponíveis para jogar contra o Vasco, lá em Brasília. A janela vai do dia 10 de julho ao dia 2 de setembro. Mas a celeridade do processo de contratação é que vai determinar se o Botafogo vai ter qualidade e condição para poder fazer o que é necessário e seguir brigando em todas as frentes. Tem que vencer o Ceará com essa galera que está aí. Inclusive, Matheus Martins e Cuiabano têm chances de retorno para esse confronto, o que é uma notícia muito importante, logicamente. Então tem que buscar vencer o Ceará, ficar a 6 pontos da liderança. Estaremos vivos em todas as frentes e dependendo da fome na janela de transferências, considerando ainda por cima as saídas que ocorrerão, aí a gente pode pensar em ter um segundo semestre verdadeiramente competitivo, pensando em levantar taças. Porque é nisso que o Botafogo tem que pensar toda a santa temporada a partir de então. Não dá para ficar contente com menos do que brigar pelas taças. O mínimo que a gente tem que esperar do nosso time do coração agora é brigar por tudo. E, claro, tentar vencer toda a temporada, pelo menos um título importante. Quero saber a sua visão sobre isso, a sua visão sobre a opinião do treinador. A fala do Renato Paiva vai na direção correta. E que bom saber que a gente tem um técnico que está habituado a trabalhar com jovens atletas.
Você vê que a própria fala do Renato Paiva, quando ele fala, olha, eu quero eles treinando aqui, mas eles descem para competir, porque não adianta só ficar treinando. Porra, o Botafogo sempre errou nisso. Os jovens subiam e não voltavam para a categoria de base. Eles subiam, ficavam treinando, e não jogava mais. Você quer um exemplo no elenco do Botafogo atual? O Cauê. O Cauê. Depois que o Cauê subiu, ele não voltou mais para a base. E o Cauê vem jogando? A gente vem desenvolvendo o Cauê a nível competitivo? A resposta é não. Pois é. Então a gente tem um treinador como o Renato Paiva, nesse quesito extremamente importante. E vamos reconhecer, a equipe do Botafogo vem mostrando desenvolvimento. Precisa melhorar muito ainda fora de casa. Não gostei do jogo contra o Santos, vencemos, maravilhoso, 3 pontos na conta. Super importante. Mas a gente precisa equilibrar mais o nível de atuações. E equilibrar elevando o nível fora, não é descendo o nível em casa, logicamente, porque aí não faria o menor sentido. Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. Na hora do almoço eu vou estar de volta pra gente poder seguir falando de Botafogo, trazendo todas as novidades aqui e batendo aquele papo que é super bacana. Fechou? Por hora é só. Beijo no coração. Fui!